Meus queridos, graça e paz. E aí? Já descobriu qual foi a primeira pergunta feita na Bíblia? Quem foi que fez essa primeira pergunta? Em qual texto está registrada essa pergunta? Isso, se você chutou aí. Gênesis, capítulo 3, você acertou. Eu quero convidar você, por gentileza, a me acompanhar na leitura desse texto. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1, assim nos diz o texto sagrado. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. No Quem Pergunta Quer Saber de hoje, nós estaremos analisando, verificando o que há por detrás dessa pergunta feita pela serpente à primeira mulher, por nome Eva. A pergunta foi: é assim que Deus disse? Em outras palavras, o que a serpente estava querendo dizer é verdade que Deus é contra o desejo que vocês têm de desfrutar de todas as árvores desse belo paraíso? Se Deus é assim tão bondoso e tão amoroso, por que Ele está proibindo vocês de tocarem, de comerem em algo tão agradável? Será que vocês realmente entenderam direitinho o que Deus estava querendo dizer quando disse? A serpente, de uma maneira muito sagaz e ardilosa, ela trabalhou a mente de Eva e começou então a plantar dúvidas no seu coração acerca de qual era a vontade de Deus para o primeiro casal e também colocou em dúvida o caráter de Deus. Eva, naquele momento, estava sendo provada, estava sendo testada para saber se de fato ela conhecia Deus e entendia bem o que se passava no coração de Deus e nos planos de Deus para o primeiro casal. A primeira coisa que eu quero chamar aqui a sua atenção é que a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida nitidamente, sem ruídos. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida corretamente, sem distorções. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada e precisa ser obedecida completamente, sem restrições. A Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para iluminar o nosso caminho. No livro de Hebreus vai dizer, capítulo 4, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada cortante de 2 gumes. Ela é capaz de trazer discernimento entre pensamentos e intenções e fazer a divisão entre juntas, medulas, espírito e alma. Isso é para que a gente possa entender acerca do valor, do poder da palavra de Deus. Ela é lâmpada para iluminar a nossa caminhada aqui nessa terra. Ela é luz para nos dar entendimento das coisas nesse tempo em que nós vamos vivendo e caminhando em direção à eternidade. Olha, há na Bíblia o registro de qual foi a primeira ação de Deus. Isso está nesse próprio livro de Gênesis. No primeiro capítulo, nós podemos ver que a primeira ação de Deus foi falar. Se há uma coisa que nós já aprendemos desde o Gênesis, é que Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que fala. E o instrumento que Deus usou para criar todo o universo foi a sua preciosa palavra. Por isso,
No Quem Pergunta Quer Saber de hoje, nós estamos dando ênfase a você e a mim, a ouvir, a entender e a praticar corretamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela nos concede sabedoria. Pela palavra de Deus, Jesus Cristo acalmou a tempestade. Pela palavra de Deus, Jesus Cristo tirou da sepultura um morto de 4 dias. Certamente você gosta de ser atendido por um bom profissional que manuseia bem o seu instrumento de trabalho. Você não gostaria de ser operado por alguém que não sabe fazer um uso do bisturi? Você não gostaria de levar o seu carro num mecânico que não soubesse fazer uso corretamente de uma chave de boca, das ferramentas? Você não gostaria de comer num restaurante onde o cozinheiro não sabe fazer um bom uso da arte culinária? Então, todo bom profissional, ele precisa saber fazer uso da sua ferramenta de trabalho. E Deus tem nos dado a palavra de Deus. E a sua palavra, ela liberta, ela transforma, ela levanta do pó o abatido, ela gera esperança, ela traz consolo ao que está desesperado. A palavra de Deus abre caminhos, a palavra de Deus abre portas, a palavra de Deus opera milagres. Por isso, não se permita conhecer a palavra de Deus como Eva, de uma maneira tão vaga, de uma maneira tão distraída, de uma maneira tão desapercebida. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a sua palavra. A minha oração e o meu desejo é que o seu coração, assim como o meu coração, seja sedento, esteja faminto pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque quem pergunta quer saber. A sabedoria de Deus através das perguntas da Bíblia. Que você possa aprender muito nessa nova série. Eu suplico a Deus para que possa me usar e que Deus possa te abençoar grandemente com a semente da palavra de Deus. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.